Segundo Samuel, capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e conquistou aquela região e acabou com o poder deles. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras, usando uma corda para isso. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficaram para servir a Davi e a pagar impostos. Davi destruiu também as forças dos reis Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, numa batalha na região do rio Eufrates, onde Hadadezer tentava restabelecer o seu domínio. Davi prendeu 1.600 homens da cavalaria e 20.000 homens da infantaria. Mandou aleijar todos os cavalos dos carros de guerra, menos aqueles que guardou para si, ou seja, cavalos suficientes para 100 carros. Davi destruiu ainda 22.000 sírios que vieram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, rei de Zobá. Davi colocou guardas para o seu exército em Damasco. Assim os sírios de Damasco se tornaram seus servos e pagavam tributo a ele anualmente. E o Senhor ia concedendo vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Os escudos de ouro usados pelos oficiais do rei Hadadezer foram levados por Davi para Jerusalém. Também levou grande quantidade de bronze das cidades de Betá e de Berotai, que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, ficou sabendo das vitórias de Davi contra o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudar Davi e parabenizá-lo, pois o rei de Ramate e Hadadezer eram inimigos. Toi mandou, por meio de Jorão, presentes de ouro, prata e bronze. O rei Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro e a prata que ele havia tomado das nações que conquistara. De Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E assim Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou da batalha em que matou 18.000 homens edomitas no vale do Sal. Em Edom também colocou guardas dos seus exércitos, obrigando toda a nação de Edom a pagar impostos a Israel. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que ele ia. Davi foi um rei justo, tratando com igualdade todo o povo de Israel. Joabe, filho de Zeruía, era comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailude, era quem registrava os acontecimentos históricos. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário particular do rei. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda do rei, que comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram seus ministros. Segundo Samuel, capítulo 9. Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir sua promessa. Nas suas indagações ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer este homem à sua presença e lhe perguntou: "Você é Ziba, o servo de Saul?" "Sim, senhor, eu sou", respondeu o homem. "Ainda vive alguém de família de Saul?" "Da família de Saul?" perguntou o rei. "Se existir, diga-me quem é para que eu possa mostrar bondade para com ele." "Sim", respondeu Ziba, "o filho de Jonatas ainda vive, ele é aleijado dos 2 pés." "Onde ele está?" perguntou o rei. "Ele está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel", respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. Davi perguntou: "Você é Mefibosete?" Ele respondeu: "Sim, sou seu servo." Porém, Davi disse: "Não tenha medo, mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul, e além disso você comerá sempre à minha mesa." Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: "Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, que pareço mais um cão morto?" Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: "Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo o que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo." Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: "Seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, o meu senhor." Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica.
Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Ele era aleijado dos 2 pés. 2 Samuel capítulo 10. Algum tempo depois morreu o rei dos Amonitas. Seu filho Hanum subiu ao trono em seu lugar. Davi pensou: vou usar de bondade para com Hanum, porque seu pai Naás sempre me tratou muito bem. E Davi enviou seus mensageiros levarem palavras de conforto a Hanum pela morte do seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegaram à terra de Amon, os oficiais amonitas disseram a Hanum, seu senhor: pensa que esses homens de Davi vieram trazer palavras de conforto? De forma alguma. Davi mandou esses mensageiros como espiões, pois ele virá atacar a cidade. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, cortou pela metade a barba de todos os homens de Davi, também cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os fez voltar para suas casas. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro deles, pois eles estavam profundamente envergonhados, e mandou-lhes dizer: fiquem na cidade de Jericó e só retornem quando a barba estiver crescida novamente. Depois disso, os amonitas reconheceram que tinham errado e atraído a ira de Davi. Então contrataram 20.000 homens dos sírios de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. Quando Davi soube que os amonitas estavam se preparando, enviou Joabe com todo o exército de Israel. Os amonitas defendiam os portões da cidade, enquanto os sírios de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e Maaca posicionaram-se nos campos abertos. Quando Joabe percebeu que o exército amonita estava dividido em duas frentes, isto é, uma parte nos portões da cidade e a outra parte nos campos, reuniu os melhores guerreiros do seu exército e, sob seu comando, enfrentaram os sírios nos campos. O restante do exército, sob o comando do irmão Absai, posicionou-se contra os amonitas que defendiam os portões das cidades. Se eu precisar de auxílio contra os sírios nos campos, avisarei a você, então você irá ajudar-me, disse Joabe a seu irmão. Se você, por sua vez, achar que os amonitas que defendem a cidade são muito fortes para você e seus homens, eu virei em seu auxílio. Coragem, temos que lutar como homens valentes hoje, se quisermos salvar nosso povo e as cidades do nosso Deus. Seja feita a vontade do Senhor. E quando Joabe e suas tropas começaram o ataque, os sírios começaram a fugir. Então, quando os amonitas viram a fuga dos sírios diante de Joabe nos campos, começaram a fugir também de seu irmão Absai e se fecharam na cidade. Diante disso, Joabe voltou para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido derrotados, não se conformaram com a derrota e começaram a se reunir de novo. Juntaram-se a eles mais soldados sírios que Hadadezer mandou trazer do outro lado do rio Eufrates. Esses soldados chegaram a Relã sob o comando de Soboque, comandante-chefe de todos os exércitos de Hadadezer. Quando a notícia desses acontecimentos chegou aos ouvidos de Davi, ele mesmo reuniu seu exército, atravessou o Jordão e saiu para atacar Relã, onde se realizou o combate contra os sírios. Novamente os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou no campo 700 sírios de carros de guerra e 40.000 sírios da cavalaria, incluindo o comandante Soboque. Quando os reis Eliade e Hadadezer viram que os sírios foram derrotados, eles se entregaram a Davi e se tornaram seus servos. Dali em diante, os sírios não quiseram mais ajudar os amonitas. 2 Samuel capítulo 11. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: mande-me imediatamente Urias, o heteu, preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estava Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco, e enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa, ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real.
Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: Que há com você? Por que não foi passar a noite com a sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu: Como poderia eu entrar em minha casa para comer, beber, descansar e deitar-me com a minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Tão certo como o Senhor vive, não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe esta noite aqui. Amanhã o mandarei de volta. Assim Urias passou o dia em Jerusalém e no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber até se embriagar. Mesmo assim, à tarde, Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu: Coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram à batalha contra Joabe, Urias foi morto com os outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro, depois de contar ao rei tudo sobre a batalha. E ele ficar indignado e perguntar: Por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto por uma pedra de moinho atirada dos muros por uma mulher? E que foi um erro tomarmos essa posição? Então você dirá: Urias, o heteu, também foi morto nessa batalha. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós porque eram mais poderosos e saíram contra nós no campo enquanto procurávamos fazê-los recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas do alto dos muros e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. E Urias, o heteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro: Diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um sem distinção. Continue a lutar mais duro ainda que conquistem a cidade. Anime-o dessa maneira. Batseba chorou quando soube que o seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Batseba para viver no palácio real e a tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus.